Olá, você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. Chegamos ao segundo episódio da sexta temporada de Fear the Walking Dead. E como você já sabe, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os principais pontos desse episódio. Aqui na descrição tem playlists sobre Fear the Walking Dead e também World Beyond, para você não perder nenhum vídeo sobre essas duas séries. Lembrando que amanhã tem vídeo do episódio 3 de World Beyond, então já se acomode aí onde você estiver, deixa o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e vem comigo ver o que rolou nesse episódio de Fear. Na cena de abertura do episódio, a gente vê um pequeno grupo de prisioneiros da Virgínia que está sendo obrigado a cumprir uma tarefa nada agradável, como uma espécie ali de punição por terem feito algo que ela não gostou. Um dos capangas dela começa a levantar o portão de um galpão que está cheio de zumbis que os prisioneiros vão ter que matar. Mas algo dá errado e o portão acaba ficando emperrado. Enquanto eles tentam contornar essa situação, um por um deles é puxado pelos zumbis para dentro do galpão, ficando vivo apenas para variar o cara mais medroso do grupo. E essa era para ter sido uma cena aterrorizante, mas eu só consegui pensar no quanto eles foram estúpidos por se aproximarem demais ali do portão, a ponto dos zumbis conseguirem puxar a perna deles. Cara, dava para ter matado tranquilamente aqueles zumbis, então foi bem bizarro ver o modo como aquele pessoal todo morreu de uma forma bem besta. Logo depois disso, a gente vê a Alicia e o Strange trabalhando e também arrumando uma pequena confusão com a galera da Virgínia. Na verdade, a culpa não foi deles por essa confusão, mas o fato é que o Strange não leva desaforo para casa e isso acabou fazendo com que os dois, tanto ele quanto a Alicia, fossem levados aí até a Virgínia para prestar contas com ela do que eles fizeram. Uma garota ainda tentou ajudá-los, mas isso não funcionou muito e os dois tiveram que ir falar com a Virgínia de qualquer forma. E um detalhe interessante nessa cena é que enquanto os dois eram levados até a Virgínia, a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla e panorâmica aí dessa comunidade em que eles estão trabalhando. Então a gente consegue ter uma visão um pouco maior, né, desse ambiente aí em que eles estão. Na sala ali da chefona, o Daniel tá ali cortando o cabelo dela e quando a Alicia tenta falar com ele, o cara parece meio bobão e também tá bem esquisito. A Virgínia fala que ele teve uma espécie ali de confusão nas memórias para a decepção principalmente do Victor. E quando o Strange e a Alicia têm uma oportunidade de ficarem a sós com o Daniel, o Strange tenta entender se o amigo perdeu realmente a memória ou se tudo isso não passa de um fingimento. E para a tristeza dele e para minha tristeza também nessa hora do episódio, parece que realmente o Daniel não consegue se lembrar dos dois. Os dois são enviados então para aquele lugar que aparece lá na primeira cena do episódio, onde toda aquela galera morreu, e agora eles vão ter que cumprir exatamente a tarefa que eles não conseguiram fazer, de limpar o local que está cheio de zumbis. E lá dentro desse galpão parece que tem algo que a Virgínia quer muito conseguir, só que a gente até esse momento não consegue entender direito do que se trata. Os dois ainda acabam encontrando nesse lugar a Charlie e uma personagem chamada Janice que eu realmente não lembro quem é, então se alguém souber quem é essa personagem, se ela já apareceu antes ou não, fala pra mim aqui nos comentários porque eu realmente não sei quem é essa mulher. Ah, e um detalhe aí sobre esse lugar é que ele é uma espécie de prisão para onde vão as pessoas que tentam fugir ou que cometem algum tipo de delito contra a Virgínia. Bom, e ao invés de cumprir a tarefa que a Dini mandou eles fazerem, o plano do Victor, na verdade, é de se aproveitar dessa situação para tentar fugir. Mas a Alicia não está muito confiante de que isso vai dar certo. Até porque eles nem ao menos têm armas decentes para tentar enfrentar os Rangers da Virgínia. E no meio desse debate entre os dois sobre tentar fazer alguma coisa ou não, eles acabam ganhando a companhia daquela menina que tentou ajudá-los lá no começo, a Dakota. E a garota acaba contando para eles que ela não quer voltar para a comunidade e que ela pode ajudá-los a fugir porque ela é nada mais nada menos do que a irmã da Virgínia. O que acabou sendo uma surpresa bem grande porque eu realmente não estava esperando aí por essa revelação. Logo quando ela apareceu no começo do episódio, eu suspeitei que ela ainda ia ter um papel relevante aqui nesse episódio, mas eu não suspeitei que fosse algo nesse sentido, né? Então eu tenho que dizer que essa foi uma surpresa que eu gostei de ver.
porque ela acabou tornando as coisas mais interessantes. É um ingrediente a mais aí nesse embate do grupo do Morgan e a Virginia, então isso acabou sendo algo bem interessante da gente ver. E sobre a Dakota, eles acabam acolhendo a garota e ela explica a eles o que a irmã dela tanto quer dentro daquele galpão, que é uma arma que eles podem usar para tentar escapar. A nossa dupla decide então fazer de acordo com a garota disse, e com a ajuda de mais uma galera que está por ali, eles bolam uma estratégia para limpar o galpão ali dos zumbis. E obviamente que eles não iam conseguir fazer isso sem enfrentar alguns problemas pela frente. Os zumbis começam a se aglomerar pela passagem que eles criaram e rapidamente o lugar fica interditado e os mortos começam a escapar de um jeito descontrolado. A Charlie fica em perigo e a irmã da Jean acaba salvando ela, o que foi algo bom, mas também fez com que a menina fosse descoberta pelos Rangers e também colocou em xeque o plano de fuga. A Dakota fica relutante em ir embora com os guardas e no meio dessa confusão toda, mais zumbis conseguem escapar, deixando a situação mais tensa e bagunçada do que já estava. E no meio dessa confusão aí, os Rangers são pegos pelos zumbis e a Dakota consegue assim se livrar deles. Porém, mais zumbis continuam vindo e parece que esse galpão aí tem um fundo sem fim, porque a quantidade de zumbis que sai dali é um negócio absurdo. Do lado de fora, o Victor, numa atitude bem louca, usa aquele cara medroso lá do início do episódio que conseguiu escapar como isca para afastar os zumbis do galpão. E depois de todo esse sufoco, eles finalmente conseguem se livrar de todos os zumbis dali e vão buscar essa tal arma que supostamente está escondida. Mas eles percebem que não tem nada ali, o que acaba deixando a irmã da Virginia numa posição bem desconfortável, já que a ideia de fazer isso foi dela. E nessa altura do campeonato, a Virginia já sabia que a irmã dela tinha fugido e também já tinha conseguido chegar ali no lugar. Enquanto eles estavam esperando que a Virginia fosse punir cada um deles pelo que eles fizeram, a reação dela é bem diferente disso. Ela faz todo um discurso sobre o que ela realmente queria com essa tarefa deles, e ela fala que o objetivo dela era preparar um líder, que no caso aqui nesse momento foi o Strange, e que além disso ela havia acabado de formar ali um pequeno exército, o que dá ao Strange o privilégio de usar essas pessoas da forma como ele quiser, desde que no momento em que ela precisar, eles estejam prontos para fazer o que a Virginia quiser. E no finalzinho do episódio, a gente ainda tem a grata surpresa do Morgan aparecendo ali pro Daniel, que mostra pra gente que de fato era tudo fingimento e que ele se lembra assim dos seus amigos, o que me deixou bastante animada para saber o que esses dois vão aprontar juntos. E lá no começo do episódio, quando o Daniel parecia mesmo ter perdido a memória, eu fiquei bem triste em pensar que isso fosse verdade, porque afinal de contas ele é um dos personagens mais fortes para enfrentar a Virginia, então ter ele como uma espécie de carta fora do baralho para essa disputa ia ser algo bem decepcionante da gente ver. Em relação ao Strange, apesar de ainda não ficar claro pra gente o que ele tem em mente, a gente consegue imaginar que o objetivo dele ao enviar a Alicia para longe provavelmente é porque ele vai jogar sujo com a Virginia, assim como ele fez com Carinha aqui nesse episódio, então ele prefere fazer isso sozinho, sem colocar os seus amigos em perigo. E agora que ele conseguiu todo esse privilégio, eu acredito que a estratégia dele vai ser de jogar com ela para conseguir sabotar os planos da Virginia de dentro para fora. E assim como no primeiro episódio, eu gostei bastante do que foi feito aqui e também fiquei muito curiosa para ver o que o Victor, o Morgan e o Daniel vão fazer a partir de agora. E também fiquei bastante interessada nesse arco sobre a irmã da Virginia. Eu tô bem ansiosa para ver como é que eles vão desenvolver essa questão da relação delas e eu espero que eles possam explorar isso de um jeito legal. Aparentemente a Dakota ainda vai ajudar os nossos personagens nesse embate contra a sua irmã e eu espero que isso possa ser feito também de um jeito interessante. Até aqui a temporada segue bem, apesar de termos tido apenas 2 episódios, mas foram ótimos episódios e se continuar assim, essa tem tudo para ser a melhor temporada de Fear até aqui. Isso foi o que eu achei do episódio, então compartilha comigo nos comentários o que você achou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, a gente se vê amanhã no vídeo sobre o episódio 3 de World Beyond e até lá!